Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana recebemos Patrícia Portela, uma artista transdisciplinar, uma vez que a sua criatividade cruza os mais diversos territórios, do teatro ao cinema, da cenografia à performance, do ensaísmo à literatura. Nas suas próprias palavras, e para resumir a complexidade de uma obra de forte cunho experimentalista, pode dizer-se que constrói mundos paralelos em livros e em outros formatos. O último desses livros acaba de ser lançado pela editorial Caminho e intitula-se A Coleção Privada de Cássio Nobre. Atualmente divide o seu tempo e as suas atividades entre Antuérpia e Paço de Arcos, mas encontrou um espacinho na agenda para falar connosco de alguns livros que a marcaram. Olá Patrícia, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Trouxeste-nos o Discurso do Urso, do Júlio Cortázar, e ficámos com a curiosidade de saber se estamos a falar de um capítulo do Histórias de Famas e Cronópios ou se te estavas a referir ao livro infantil que saiu daí. Estou-me a referir ao livro infantil, claro que sim, que são os dois, não é? Uhum. Que inicialmente vem dos Cronópios, mas refiro-me ao Urso dos Canos, como eu lhe chamo. Acho que o título real é o Discurso do Urso, que é um dos livros preferidos da minha filha e que é absolutamente maravilhoso para quem quer resolver todos os barulhos horríveis que tem na casa durante a noite, porque explica tudo, explica e justificas através do urso, que há, como toda a gente sabe, nos canos. Exato. A relação que tu tens com o livro nasceu da tua filha? Conta-nos um bocadinho como é que tu chegaste a este livro. Eu sou uma grande fã de Cortázar e acho que quem nunca leu Cortázar ainda não viveu, para começar. E portanto, coleciono muitos, todo o tipo de Cortázar e estou muito feliz por A Cavalo de Ferro agora não, desde há uns anos para cá começou a reeditar tudo, porque até há muito pouco tempo tinha quase tudo, ou em espanhol ou até em português brasileiro. E havia muita dificuldade em encontrar alguma coisa de Cortázar. E, dada esta minha paixão, uma amiga minha ofereceu à minha filha o Discurso do Urso, que eu não fazia ideia, e só depois é que percebi que era de facto um excerto, e eu gosto imenso dessa tradição. Aliás, há um livro também muito bonito do Saramago, que acho que é A Água... É a maior flor do mundo? Não, é um outro que é sobre um peixe negro, chama-se O Peixe Negro do Rio, que também é um excerto que sai de fora de um dos diários dele, e que são de facto histórias muito bonitas, e um texto para uma criança não precisa ser feito para uma criança. Da mesma maneira que um texto para um adulto não é feito para um adulto, imagino. E pronto, eu primeiro, quando ela era mais pequenina, porque eu acho que este livro já o tenho há uns 3, 4 anos, eu achava mais piada do que ela. Neste momento ela acha mais piada do que eu. Quantas vezes é que já leste o livro? Eu acho que muitas mesmo, e às vezes eu insisto e ela diz que quer outro, e eu, mas vá lá, pode ser este. Portanto, há alguma competição noturna sobre a escolha literária da noite. E tu impões sempre a tua vontade, portanto tem de ser o Urso dos Canos. Não, ela já começa a ganhar. Eu de antes conseguia com mais facilidade interferir nas escolhas, agora cada vez menos. Mas há de chegar à altura em que és tu que pedes para que ela te leia. Já começa a pedir, porque ela começou a aprender agora a ler e, portanto, já tenho a honra, já tenho o privilégio de ser eu a adormecer. E ela acorda-me para me ir embora, para ela depois poder ir deitar, finalmente, depois dela ter acabado o livro. Depois de teres lidado com este livro, ao lê-lo para a tua filha, foste procurá-lo e vê-lo no contexto em que ele está inserido, usando aqui um bocadinho as aspas, num livro para adultos? Por acaso não, mas vou fazer assim que sair daqui. Grande falha. Porque eu usei imensos textos desse livro. Como é que se chama? Histórias de Famas e Cronópios. E porque uma das instalações que fiz já há uns anos, que se chamava Audiomenus, que eram histórias, não eram para dormir, mas também, porque não? Mas eram histórias para se ouvir enquanto se bebe café, ou enquanto se está na biblioteca, ou quando se está no cabeleireiro.
É um podcast, no fundo. se São calhar. podcasts, era o pré-podcast, Pré-podcast. exatamente. Vou passar a ter um slogan, áudio menos, o espetáculo pré-podcast. Da mesma maneira que descobri que o Flatland 1 é um pré-selfie, é um espetáculo pré-selfie. Exatamente. Porque agora já não há aquele problema de ver e ser visto. Porque Exatamente. nós tiramos uma És fotografia. uma visionária. No fundo é uma vez. Ou não, ou pronto, ou com falta de tato. No fundo, passa Não tudo. lucraste, se calhar, Não. para grande coisa com isso. Vamos ter de pensar melhor no marketing dessas Não, coisas. isto tenho que ir para um curso, está na hora. Então, mas Mas, estavas mas portanto, eu tinha várias histórias desse livro. Por acaso, não tinha o urso. Falha. Ou seja, a partir do momento que o urso foi deslocado para um outro contexto, eu reparei nele. Portanto, isso também diz tudo sobre a nossa relação com os livros, não é? De repente, não tinha esse fascínio. Agora, pronto, eu e o urso dos canos somos amigos. E portanto, tinha várias pequenas histórias de Cortázar também, de instruções para cantar, para subir uma escada. para subir uma escada, para chorar, que são textos maravilhosos. E é um bocado impossível depois de ler esta história ouvir, como estavas a dizer, um ruído qualquer e não associar imediatamente. Exato, é uma coisa fantástica, porque é É muito completamente... mais poético do que pensar em ratos ou coisas assim. Ou bruxas, ou... Sim. É Uma... uma... o urso, porque o urso é uma coisa tão grande que cabe nos nos canos. É maravilhoso e eu acho que o Cortázar tem essa capacidade. Acho que é muito bonito introduzir isso logo, muito cedo, numa criança, que é... Claro que é um urso que anda nos canos, a limpar os canos, porque é obviamente que é isso que os ursos fazem isso todas as noites, toda a gente sabe, e espreitam a solidão das pessoas, e espreitam a vida, não é? O que se vai passando enquanto vão pelos canos. Exato. E de facto a literatura do Cortázar tem isso, contamina, não é? Depois de uma pessoa ler Cortázar, o mundo já não é o mesmo. É um bocadinho como o Tati, não é? Se uma pessoa vê, eu recomendo sempre toda a gente a ver mais do que um Tati de seguida, e depois o mundo já não se olha para as coisas da mesma maneira, tudo mexe, já está a ti. Sim. Portanto, o Cortázar também tem essa imagem de marca. Portanto, é ótimo começar a introduzir logo desde o início. Já introduziu o Tati e o Cortázar. Portanto, ela já está pronta para o mundo. Está pronta para o mundo. E já tem Rarmes, Daniel Rarmes, portanto está ótima. Para além disso, é uma bibliografia infantil de altíssima De luxo, qualidade. exato. De luxo. Isto não é para qualquer um. Há muitas coisas boas e também há muitas coisas más na literatura infantil, mas poder dar logo Cortázar, logo... Não é logo assim, Em tipo... tenra idade, não é? Começar bem, não é? Exato, é logo de luxo. Aquela casa, a esse nível é de luxo, depois o resto. Muito bem, vamos passar para o segundo livro e eu devo dizer, nós já fizemos um primeiro podcast em que falámos das nossas escolhas e se viermos um dia a fazer um segundo, o livro de que a tua segunda escolha seria, e talvez venha também ainda a ser, uma das minhas escolhas, que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. E eu gostava de saber como é que tu chegaste a este livro, porque eu cheguei a ele através do Borges. Aliás, o prólogo é do Borges, que termina dizendo, este é um dos melhores blurbs da história da literatura, ele diz que, muito ao estilo dele, talvez não seja impreciso, nem uma hipérbole, qualificar esta novela como perfeita. Exato. E para além de concordar com ele, de facto, eu cheguei lá através do Borges. No teu caso, como é que tu chegaste ao Bioy Casares e a este livro em particular? Vou ser muito sincera, isto não são coisas que se dizem na rádio, mas cheguei lá por causa de um namorado. Mas Não, é uma excelente. É um mas excelente por uma veículo. discussão, é um excelente veículo. Ao menos que sirvam para isso. Às vezes, não é? Pois, Pode mas aquilo servir não para correu mais muito nada. bem, Pronto. exato. Mas Mas os serviu para livros, as indicações literárias foram todas Já perfeitas. não se perdeu nada, não se perdeu Só novelas tudo. perfeitas. E lá está, vem da família. Eu acho que nós todos temos famílias de escritores que adoramos. E dentro da família Borgiana, que é um dos autores que eu também gosto muito, pronto, o dito namorado disse-me: pois, mas tu não estás a perceber O Tu não Bioy Casares é qual que é no Bioy Casares é que é. O Borges é muito mainstream. Exato, aquilo já é Já muito... toda a gente gosta do Borges. Exato, não estás a ver bem. E então, eu acho que o primeiro que eu li, eu agora não tenho a certeza se foi a Invenção de Morel ou se foi os Heróis. O Render dos Heróis. Que li em espanhol. Porque delirei, achei assim maravilhoso. E depois li tudo do Bioy Casares. E depois comprei os policiais dos dois, se não me engano, que os dois escrevem, o Borges e o Bioy Casares. O Domecq, não é? O Sim, Domecq, que são assim absolutamente maravilhosos. Eu também tenho um fraquinho por tudo o que seja série B, Z. Pseudónimo a meias, não é? Pseudónimo a meias. Exato. E portanto foi assim uma paixão. E portanto, quando me disseste que tinha que escolher 3 livros, primeiro paniquei, depois fiz uma lista de 40 e depois dizes: vá, ser sincera, escolhe lá aqueles que tu achas que são isto eu acho que maravilhosos. faz muito sentido, até tendo em conta o teu trabalho. Mas o que é que te atraiu nesta história? Podemos falar um bocadinho sobre. Porque de facto não há propriamente um spoiler, porque
é a construção do livro que é absolutamente genial, para mim, maravilhosa. Mas isto tem muito a ver, o livro foi escrito quase há 100 anos, mas muitas das discussões que se têm tido sobre o que é a imagem, a representação, Exatamente. o simulacro, etc., e que têm a ver também com o teu trabalho e com o que é a performance, como é que se pode, estão já algumas ali alinhavadas. Tens razão, não é? Nunca tinha pensado nisso, mas de facto são livros que te influenciam tanto no início da tua vida que depois eu acho que ficam, passam, não é? São manchas que depois passam para aquilo que tu fazes, não há nada a fazer, porque ficam, agora estavas a dizer, porque acho que foi mesmo, A Invenção de Morel é um livro que me marcou mesmo muito e que eu li sempre muitas vezes. É um daqueles autores que, pronto, uma pessoa de repente, ou quando está triste, ou quando está feliz, ou quando tem tempo, ou quando precisa de amigos, lê o Bioy Casares. Sim. Mas também acho que, comparando com o Cortázar, nós estávamos a falar um bocadinho de Cortázar, o Cortázar contamina, o Morel é sobre aquilo que não se vê. Ou seja, é um mundo ao contrário, é um outro processo de E ao mesmo de tempo é de uma construção. grande solidão, só há uma personagem verdadeira, não é? Porque são simulacros, são... Ou não, ou será que é ao Será contrário? que é ao contrário? Fica tudo... E é muito especulativo, Sim. mas esta ideia, que é uma ideia... Percebe-se porque é que o Borges gostava tanto deste livro e pronto, eles almoçavam todos os dias juntos e isso nota-se. Exato. Eram muito amigos. No livro. Sim, e falavam de certeza do livro. Que é esta ideia de criar uma máquina que grava a realidade. Que é uma ideia absolutamente espantosa. Gravar, neste caso 7 dias, não é? Uma semana que fica numa espécie de eternidade rotativa. Exatamente. E ele capta a realidade toda. Não é uma pessoa, não é um holograma, é a própria realidade. E daí, depois de haver a questão da justaposição, E o do que é mundo que se está a real passar, exato. e o que é real e o que é que não é. E o que é um tema projeção. que continua Cada vez mais. a ser absolutamente pertinente e continua a ser um fascínio, porque eu acho que nós cada vez estamos mais, eu diria não próximos, mas mais distantes da possibilidade de gravar a realidade. Sim. Exatamente porque temos tantos simulacros que nos acompanham no dia a dia, estamos a gravar o quê quando gravamos o que estamos a gravar, não é? Porque tudo já é, não é? Tipo, eu ontem estava num jantar onde várias pessoas estavam a enviar mensagens sobre aquilo que estavam a fazer. E eu não sei se o jantar delas era o mesmo que o meu, não é? Porque elas estavam... Já estavam a enviar umas às outras na mesma Umas às mesa. outras a mesma ia dizer, olha, ela é que não está a jantar connosco, não é? Se calhar. E eu é que não fui Estavam convidada. todos no Instagram a jantar e tu estavas de fora a vê-los. Exato. Olha, uma ideia ótima para a reinvenção de Morel. A reinvenção do Morel. É verdade. Fica aqui registado. A própria história é quase como se fosse uma instalação. Instalação / performance, não é? Porque a própria Tens ideia de haver razão. 2 mundos sobrepostos, às tantas há o Sol, Tens há razão. 2 sóis, 2 luas. Há qualquer coisa de performático no livro. Não É, é? e de muito visual. E de muito visual. É, tens razão. E é muito. E é uma construção. E tem uma outra coisa que é ter uma noção de tempo que eu acho, para mim, foi uma das coisas que me fascinou, que é o mundo vai sendo construído à medida que nós o vamos lendo, ou seja, não vais descobrindo, ele vai aparecendo, ou seja, vai sendo inventado, que é absolutamente assustador, não é? Se chegarmos ao fim e sobrevivermos à invenção de Morel, é absolutamente assustador. Nós não vamos contar, porque o livro é maravilhoso e não vamos estragar a experiência. Não, mas de dá leitura. dores de barriga, entre outras coisas, no final. E é um Mas livro imagina. curtíssimo, são 120 páginas. Sim, pouco mais. lê-se num instante e Lê-se depois num tem que se... instante e depois fica-se a processar cá a vida toda, não é? Sim, e causa alguns problemas, portanto é só para avisar que não é um livro. Este não é para crianças. Não é, definitivamente não é para crianças. E causou problemas. O livro causou, mas os livros causam todos problemas na prática. Não é? Mas este em particular, porque foi escolhido para aqui. Sim, pois, sim. Isto agora é complicado. Agora estás a ser apertada lá. Sim, quando eu escolhi também, é de facto um livro que há autores, eu gosto muito de autores que nos tiram do sério. Por exemplo, agora há pouco tempo, e é sempre bom nós temos, neste caso escolhi 3 que são autores que são recorrentes na minha mesinha de cabeceira, mas 3 meia volta, até às vezes por causa de conversas como esta em que trocamos livros que andamos a ler, é sempre bom introduzir na família autores que não são da nossa família. E agora muito recentemente, sim, há uns 2, 3 anos, voltei a ler Thomas Bernhard e aliás voltei a ler e li pela primeira vez a autobiografia porque foi traduzida Sim. recentemente e lá está, no caso do Thomas Bernhard, o que me perturbou foi a repetição, a forma como ele se repete. Em termos literais, tu pensas,
achava eu que era uma rapariga tão ousada. E E afinal cheguei a esta bela idade e só agora que descubro que isto é muito mais radical do que eu imaginava. Mas tu, E isso pelo é menos, muito não bom. és misantropa como ele. Ele era muito misantropo, muito zangado com a espécie humana. Sim. E com a Sim, Áustria, era uma com a fúria. Áustria em particular. E com a Áustria, sim, com Salzburgo em Com particular, Salzburgo. dentro da Áustria. Não, mas essa fúria eu acho que às vezes é importante, lá está. Também é bom sair da nossa zona de conforto, dos nossos mundos. Digamos que eu não iria beber café com o Thomas Bernhard. Assim, de repente, não estou a ver. Podia ser giro, mas não seria assim uma primeira escolha. Com o Bioy Casares. Era capaz mesmo de almoçar. E ele era charmoso, ele era um dandy. Ele tinha um ar jeitoso. Era jeitoso. Se quiseres, que sim. em Buenos Aires, há uma estátua dele a tomar café com o Borges. São Pelo menos é o perpétuas mais e próximo que eu eternas, posso... É o mais próximo que Como as as personagens da Invenção da de Invenção de Amarelo. Amarelo, exatamente. É Posso uma outra reproduzir. espécie de eternidade, não é? Exato. E dizes que voltas algumas vezes aos livros, até que por conversas como esta, à Invenção de Morel. Voltas muitas vezes? É um Volto livro muitas que- vezes. É? Volto muitas vezes, até porque muitas vezes até por conversas, quando estamos assim, pronto, cada um faz piropos como pode. Eu, como não tenho muito talento, é com livros. Atirar com o Bioy Casares à cara de qualquer um é uma coisa que fica sempre bem em qualquer conversa. Principalmente que eu vivo na Bélgica, e, portanto, quanto mais para a Europa Central, menos eles conhecem a literatura latino-americana. E pronto, fica Já sempre bem converteste numa alguns belgas ao... É uma missão que eu tenho, é converter belgas E ao a Bioy converteres não Casares. ficas tu próprio com vontade de voltar ao livro? de Exatamente, reler? e daí Eu voltas. hoje quase que reli o livro outra vez todo. Exato. Porque, pronto, fiquei com saudades daquela ilha estranhíssima. Estranhíssima. Não, mas que é ele isso mesmo. inventou. E portanto, depois. Portanto, isso é giro porque no fundo são amigos. Há livros que são amigos, não são só referências, não é? Uhum. E portanto, uma pessoa de vez em quando atira com eles e depois vai para casa e diz: pá, obrigada, foste comigo hoje àquele jantar. Onde estava Diz toda a ao gente em Estava exato, igual telemóvel. livro, exato, à noite, e vou lê-lo. Exatamente naquelas passagens que às vezes penso: ai, não era bem assim. Há livros que são Como amigos canto- porreiros, no fundo. São amigos, são gajos porreiros. Gajos porreiros. E de um gajo porreiro passamos para um animal porreiro, que é a Raposa, o romance da Raposa, do Aquilino Ribeiro. Portanto, trouxeste novamente um livro para crianças. Também foi através da tua filha que chegaste até ele. Sim e não. Eu pensei nele porque esta semana andei a discutir. Lá está, uma daquelas semanas onde se anda a discutir muitos os livros por causa do Acácio Nobre. E o Aquilino Ribeiro, de alguma forma, é da família do Acácio Nobre. E tenho andado a discutir muito o uso das palavras. E esta ideia que nós temos de cada vez, ou esta tendência que nós temos de usar cada vez menos palavras para dizer mais coisas com menos palavras. Que é um fenómeno, e não entrando assim em discurso assim muito generalista, mas tem a ver com o discurso jornalístico, tem a ver com o discurso das plataformas virtuais, tem a ver com uma série de outras coisas. E usamos muito menos palavras e já se discute a possibilidade de fazer dicionários com menos palavras porque há muitas palavras que não se usam, o que eu acho assim grave. E existe também aquela ideia de que para um público mais jovem não se deve escrever com palavras difíceis. Eu, quando tinha 9 anos, isso é porque está lá escrito, porque eu assinei o livro, a minha avó deu-me o romance da Raposa do Aquilino Ribeiro. Portanto, eu tenho o livro da altura em que eu tinha 9 anos. Portanto, já são 30 anos mais tarde, quase, ofereço esse livro à minha filha, porque achei que era assim uma coisa bonita para fazer nos anos dela. E como é um livro que tem aquela capa, se vocês se lembram, a capa original é de cartonada, amarelada. Sendo que já estava pintada com lápis, porque eu, pronto, colori. Ofereceste o teu exemplar. Ofereci o meu exemplar, Isso é bonito. que tem uma dedicatória da minha avó e passou a ter uma dedicatória minha e tem a minha assinatura com 9 anos, porque eu punha datas nos livros, que eu era muito possível em relação aos livros. Continua a ser. É a única coisa que não pode sair de casa, acabam-se amizades se alguém me tirar livros sem me dizer. Portanto, aviso já, que é para não haver aqui. Confusão. Sou capaz de dar, mas que ninguém peça emprestado sem devolver, porque acaba logo tudo mal. Tudo o resto podem levar cá, tipo mesas, portas, cá, se não interessa nada. Agora livros é que não. E portanto, isto já foi há muito tempo, portanto a Zoe ainda não sabia ler, e li-lhe um capítulo por dia. E toda a gente dizia que eu não podia fazer isso, porque coitadinha, ainda por cima ela é bilingue, coitada, tem 2 línguas, porque aquilo é muito difícil. E às vezes eu fui-me sentindo culpado, de facto, aquilo metade tem todo um luxo. Aliás, logo na primeira frase é descrita a raposa como sendo matreira,
fagueira e lambisqueira. Lambisqueira, que é uma das palavras que é maravilhoso, não é? Que é comilona, não é? Exato. Mas ninguém diz lambisqueira hoje em dia. E Mas lá está, mas para um miúdo, dizer lambisqueira divertidíssimo. ou dizer comilona, tu estás a aprender na mesma. Para já lambisqueira é muito melhor. giro, é muito mais Depois rima, que é uma Exatamente. coisa ótima. E depois, se estás a aprender, todas as palavras são difíceis. Ou são todas fáceis, dependendo. Porque, quer dizer, quem é que te diz? Por exemplo, a minha filha diz, que eu acho maravilhoso, diz algures. Porquê? Porque nós vivemos a maior parte do tempo na Bélgica e, portanto, o calão ela tem em Flamengo, em neerlandês. Mas em português tem o calão da mãe, que é um bocado esquisito, que é um bocado desfasado do tempo. E então ela diz-me às vezes, não sei onde é que pus a minha boneca, está aí algures. Que eu acho muito bom. muito chique. Muito Chique a valer. Chique a valer. Chique a valer. E ela gostava e ela gostava imenso do Aquilino. do Aquilino, por causa do ritmo e da cadência, e eu ia explicando, e algumas palavras tive que ir procurando. Tu mas própria, não é? eu próprio também não sabia, mas ao mesmo tempo a história principal toda a gente conhece, é uma raposa que quer comer galinhas, toda a gente percebe isto, claro. Não é? Na prática não é assim tão difícil, e portanto é toda a história para onde é que ela faz, e quem é que ela convence, e quem é que ela engana. Assalta pocinhas, não é? Assalta pocinhas, a raposeta lambesgueta, não é? Lambesqueira, não é? Lambesqueira. E uma vez perguntei, senti-me culpada na minha tentativa de lhe dar um luxo absolutamente imperceptível e absolutamente desnecessário. Perguntei-lhe se ela achava que o livro tinha palavras difíceis. E ela respondeu, não, só tem muitas. Mas e pronto. De facto, em relação aos outros livros, aquilo tem um bocadinho mais. E portanto, é tudo relativo, não é? Portanto, tu, à semelhança do Aquilino, defendes que esta história de que há palavras difíceis para as crianças, que isso não existe. Não. Há palavras feias para as crianças, isso sim, mas também há palavras feias para os adultos. Até porque é curioso estares agora a falar de palavras feias, porque o Aquilino também não esconde o que é feio, a morte, por acaso, a dor, quer dizer, ele não esconde nada disso. É outra coisa que eu acho muito importante. Por exemplo, há um outro livro, eu sei que são só 3, mas ponho aqui mais um, Mas não põe à vontade. que é O Beijo da Palavrinha, do Miyakoto. Isto é uma biblioteca. Isto é uma biblioteca, muito, Exatamente. É de bolso, não podem entrar muitos, mas podem entrar mais alguns. Mas um na mão, vem na mão. E O Beijo da Palavrinha, do Miyakoto, que é assim também, é um texto maravilhoso, e é sobre uma menina que está a morrer e que gostava de ver o mar. E é um texto maravilhoso porque o irmão tenta de várias maneiras levá-la até ao mar, mas ela já está muito frágil, portanto não pode ir até ao mar, e então ele desenha com a mão M-A-R, porque tens as ondas, agora já não me lembro o que é, mas ele explica o que é o mar pela maneira de escrever a palavra mar. E eu nem conhecia o livro, tinha comprado o livro na feira do livro, levei para ler, e ela na altura não sabia, até foi uma das primeiras palavras que ela aprendeu a escrever, foi mar. E no final perguntei-lhe se ela tinha gostado. Eu fiquei assim toda sentimental e a pensar, porque ela depois no fim morre, não é? A menina morre, mas foi ao mar, através da palavra. E o comentário da minha filha foi: esta história não é divertida, mas é bonita. E achei, portanto, é possível. E eu acho que é muito importante porque, pronto, isto não querendo fazer agora aqui um discurso didático, mas os medos, as fúrias, as raivas existem, e nós temos muita tendência de proteger os nossos filhos dessas coisas que são uma chatice, mas nós passamos por elas, portanto... E eles também vão ter que passar. E os livros são uma ótima maneira de resolver, não é de resolver, mas pelo menos de expressar imensos sentimentos e falar de imensas questões sem ter que obrigar ninguém, sem ter que obrigar uma criança a expor-se quando ainda não percebe que sentimentos é que são aqueles. Por exemplo, há um livro que eu adoro e que quero traduzir, do Tom Teller, que não está traduzido aqui, e que acho que o título, traduzindo assim literalmente, assim à letra, é qualquer coisa como: não há ninguém zangado, não está ninguém zangado comigo, e que é só sobre zangas. E é fantástico, é só sobre zangas grandes, zangas pequenas, mas por exemplo, temos um porco-espinho, que é uma das histórias que eu gosto mais, que está zangada com o sol, porque se põe todos os dias e diz: somos tão amigos, o que é que te custava um dia não te pôres? Porque à noite isto é horrível, e tenho medo, e tenho isto, e tenho aquilo, quer dizer, não te custava nada, somos amigos, faz-me isto uma vez, não é? E é uma zanga, acho que é um lagostim que vende todo o tipo de zangas, mais pequenas, maiores, curtas. Há outro que... Um comerciante de zangas. Um comerciante de zangas. Tem várias zangas, e foi muito bonito que naquelas épocas em que as crianças fazem imensas birras,
numa das vezes foi dois, não é? Os terríveis 2 anos. Sim, 2, 3, que é três, uma coisa horrível. E depois assim 4, 5, e depois assim mais ou menos 7, 8. 12 também. Depois 13, 14. Quando houve uma Depois o resto da vida. Depois nós também passamos por essas fases. Exatamente. Que é aquele mãe de 7 e mãe de 5. Mas uma vez tive assim uma ideia, confesso, não tenho muitas, mas essa foi ótima, que uma das vezes em que ela fez uma dessas birras, como eu já tinha comprado o livro, ofereci-lhe um presente. E ela ficou um bocado baralhada, porque ela estava aos gritos. Ali... E recebeu um presente. O que é que foi? Não é suposto, não é? Não é isto que eu própria tenho noção, mas estou a fazer uma birra, só não me consigo controlar. Que a consequência disto não é uma Não é um prenda. livro. E desembrulhámos o livro e passámos a noite a ler o livro com as histórias todas. E é muito bonito também. Este das Dangas. Então foi assim um momento assim, pronto, que ia-me bem. Exatamente. uma inspiração. Foi uma inspiração, nem Já sempre agora, assim. Patrícia, o Aquilino escreveu este livro para o filho e dedicou ao filho. Sim, exatamente. O próprio Cortázar também escreveu para o filho. Para o Pois é, filho, pois é. para os filhos. Tu, sim. para os filhos, tu nunca te aventuraste a escrever. Vai sair. Ok. Vai sair. E tem que sair este ano, porque ela já sabe ler. Portanto, tem que ser. Aliás, ela foi a grande conselheira do livro. Vai sair com ilustrações e tudo em setembro. Qual é o título? Zoológica. Sim. Claro, faz todo o sentido. Faz todo sentido. E ela, como é que ela reagiu ao livro? Ela discorda inteiramente com o conteúdo. Digamos que ela diz está habituada a Cortázar e a Exato, Aquilino. claro, portanto, Pronto. chega ali e diz, Tem "Oh, mãe, padrões muito não elevados." estás à altura. E o livro surgiu de conversas entre mim e ela, mas pronto, ela reclamou que não está à letra, portanto disse, não estou a perceber o que é que estás para aqui a dizer, estar aqui a mexer no original. Pronto, ela não está inteiramente satisfeita, mas aprova dentro do possível. Portanto, ficam já avisados os nossos ouvintes. Lá mais para o fim do ano, não é? Lá mais para o fim do ano, cá estará, tenho alguma curiosidade. E Vai ser na caminho? Na caminho. Vai sair na caminho. E é o primeiro desde sempre para crianças. O discurso do urso, para terminarmos, o discurso do urso de Júlio Cortázar está disponível como livro infantil pela editora Calandraca a 12,50 €, ou quem estiver interessado em comprar o livro Histórias de Cronópios e de Famas, do mesmo autor, onde este conto está inserido, pode fazê-lo. O livro é da editorial Estampa. Podem encontrá-lo por volta dos 11 €. A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, está editado em Portugal pela Antígona e o seu preço ronda os 13 €. E o Romance da Raposa, da Quilino Ribeiro, este clássico, que também já foi convertido para desenhos animados pela RTP nos anos 80. Infelizmente, os desenhos animados só estão disponíveis no YouTube. Mas quem estão? quiser. Mas estão, pronto. Então, Mas estão, assim, de uma fazia forma muito ideia. pirata, mas estão. Quem tiver interesse em ler o livro está disponível em várias edições da Bertrand Editora, com preços que variam entre os 12 e os 26 €. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Muito obrigada, Patrícia, Muito por teres obrigada vindo. eu. Muito obrigado. E até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.